Análise de mercado. A gente vai estudar então como é que as empresas elas podem fazer uma análise de mercado e por que isso é importante para os seus objetivos, tá? Então, primeira definição e depois a gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui para ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá então. A análise de mercado é um processo sistemático que tem como objetivo compreender o ambiente em que a empresa atua. Ela envolve a coleta, interpretação e avaliação de informações sobre o mercado, os concorrentes, os clientes e outros fatores externos que podem influenciar o desempenho e a estratégia da empresa. Então, quando a gente fala de análise de mercado, essencialmente a gente está falando de uma análise externa. A empresa, ela vai, olha só, fazer a coleta de dados sobre o mercado onde ela atua, né? Se ela atua no mercado alimentício, ela vai fazer a coleta de dados sobre esse mercado. Dos concorrentes que atuam nesse mercado, dos seus clientes ou potenciais clientes e outros fatores externos relacionados a esse mercado que podem influenciar o seu desempenho ou então as suas estratégias. Mas ela não vai só coletar. Uma vez que ela coletou esses dados, ela vai interpretar e vai fazer uma avaliação também, tá? E é um processo sistemático, basicamente para compreender o ambiente em que a empresa está atuando. Mas na essência é uma análise externa, tá? A gente quer entender, a empresa ela está aqui posicionada, a gente quer entender o que está cercando essa empresa e que pode influenciar nos seus objetivos, nas suas estratégias. Então, olha só, através da análise de mercado, as empresas podem tomar decisões mais informadas e identificar oportunidades de crescimento, antecipar ameaças e adaptar suas estratégias para atender às necessidades do mercado. Tá? Então, obviamente, que se eu estou coletando dados do mercado, eu vou ter mais fundamento para tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão mais informada, porque eu tenho mais conhecimento sobre onde minha empresa está atuando. Além disso, eu vou conseguir identificar oportunidades de crescimento. Né? Algo que talvez tivesse passado batido se eu não fizesse essa análise, não vai passar, porque a gente vai conseguir identificar. E pode ser uma oportunidade para a empresa de crescer, de gerar mais lucro, que no fim das contas, né, é o principal objetivo das empresas. Antecipar ameaças e adaptar suas estratégias para atender às necessidades do mercado. Né? Eu posso antecipar uma ameaça. As ameaças vêm justamente do cenário externo. Daqui a pouco a gente tem aí um concorrente que está crescendo e que pode roubar parte da minha participação no mercado. Eu começo a estudar, eu identifico essa ameaça e aí eu adoto alguma estratégia para conseguir contornar isso. Posso fazer maior diferenciação dos meus produtos. Posso, né? Aí vai chamar mais a atenção dos meus clientes e eu passo a ter uma vantagem competitiva. E aí eu consigo contornar esse tipo de ameaça que pode aparecer. Apenas um exemplo, tá? E, falando em exemplo, trago aí outro para a gente ver isso na prática. A gente imagina então essa empresa aqui, a XYZ, que atua no segmento, no setor de tecnologia de smartphone. Ela fez uma análise de mercado. Então o que ela fez na essência? Isso daqui. Até vou destacar. Coleta e interpretação e avaliação de informações sobre o mercado. Vamos lá. Para isso, ela coletou dados sobre o mercado de smartphone, que é onde ela trabalha, como tamanho do mercado, crescimento esperado, preferência dos consumidores e as tendências tecnológicas. Tudo relacionado ao mercado onde ela atua. Além disso, também analisou seus concorrentes, seus produtos, preços e estratégias de marketing. Com base na análise, foi identificado que é uma crescente. Olha o que ela identificou. Ela identificou que é uma crescente demanda por smartphone com recursos de segurança avançados, aí como reconhecimento facial e impressão digital. Essa tendência sugere uma oportunidade para a empresa XYZ desenvolver os produtos que atendam a essa demanda específica. Se ela não tivesse feito esse estudo, ela ia identificar que está tendo essa nova demanda por smartphones com esses recursos de segurança? Ela não ia identificar. E ela ia deixar essa oportunidade passar. Uma vez que ela fez a análise de mercado e identificou essa demanda, isso não foi uma oportunidade de crescimento? Foi, porque agora ela vai poder atender essa demanda. Então, a análise de ambiente, a análise de mercado, essa análise externa de mercado, ela pode trazer novas oportunidades para a empresa. Por isso, né, a importância de adotar. E a principal ferramenta, quando a gente fala de análise de mercado, para entender o ambiente externo, mas também entender o ambiente interno, é a matriz SWOT, tá? Ela é a principal ferramenta. Vamos lá, então. A matriz SWOT,
ela é uma ferramenta utilizada no contexto de análise de mercado, pois ajuda as empresas a entenderem sua posição competitiva, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas. Ela visa entender a posição atual da organização ao identificar pontos fortes e fracos, que é o que a gente chama de análise interna, assim como as oportunidades e as ameaças, que daí a gente tem a análise externa. Tá? O acróstico SWOT, ele deriva das seguintes palavras em inglês, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que são, na essência, força, fraquezas, oportunidades e ameaças. Daí forma, né, do inglês SWOT. Ou do português também, a gente chama de SWOT, mas outro nome que também aparece na literatura é matriz fofa. Por que fofa? Porque a gente tem forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? E a gente vai ver então na prática como é que funciona isso. Primeiro falando sobre a análise interna, tá? Que a ideia da análise interna é a empresa entender como que ela está para aí sim, né, a gente identificar essas oportunidades que o mercado ele apresenta. Ou então as ameaças, porque também pode ter ameaça, né? Mas antes a empresa na matriz SWOT, ela tenta se entender qual que é a força que ela tem para aproveitar essas forças, ou então, né, quais fraquezas ela tem e aí tentar superar essas fraquezas ou lidar com essas fraquezas. Bom, a análise interna do ambiente organizacional, também, né, chamada aí de microambiente, busca entender quais são os pontos fortes, as forças, e os pontos fracos, as fraquezas, forças e fraquezas, né, da matriz SWOT, da organização. Na análise interna, a organização procura entender ela mesma. As forças e fraquezas são elementos controláveis, ou seja, podem ser controlados pela organização. Sim. O que a empresa tem de força, ou o que a empresa ela tem de fraqueza, a empresa consegue controlar, né? Ela consegue aproveitar as suas forças. E ela consegue, daqui a pouco, transformar fraquezas em forças, porque está dentro da empresa, é interno. É diferente de quando a gente vai para as oportunidades e ameaças. Ali a gente não consegue controlar, a gente não consegue transformar, daqui a pouco, uma ameaça em uma oportunidade. A gente consegue se antecipar, a gente consegue tentar contornar, a gente consegue tentar aproveitar, mas não é nós que vamos decidir quando que vai ter uma oportunidade e quando que vai ter uma ameaça. Não, isso é cenário externo. Agora, no cenário interno, a gente consegue controlar, porque está dentro da organização. Forças são as vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes e que a colocam em uma posição favorável de mercado. São exemplos de forças que a gente pode ter, então. Excelente organização interna da empresa, atendimento impecável ao cliente, alta qualidade do produto e serviço e uma localização privilegiada. Eu pergunto, a gente consegue mexer nessas forças? A gente consegue. Se a gente não tem uma localização privilegiada, basta a gente trocar de lugar, né? E aí a gente passa a ter um ponto forte. A gente consegue controlar isso. A gente consegue melhorar a qualidade do nosso produto e serviço. A gente consegue. Agora, e as fraquezas? São os pontos fracos da organização, que a colocam em uma posição desfavorável em relação aos seus concorrentes. Exemplos de fraqueza: pessoal com pouco treinamento, gerenciamento precário, mau posicionamento no mercado e ausência de tecnologia adequada. Pontos que a gente também consegue trabalhar para lidar com essas fraquezas. Daqui a pouco, a gente pode transformar essa fraqueza, que é um pessoal com pouco treinamento, e a gente pode transformar em uma força ao dar mais treinamento, qualificar esses nossos profissionais. Então a gente consegue controlar. Bom, é diferente da análise externa, tá? A análise do ambiente externo, no qual a organização está inserida, também chamado aí de macroambiente, em contraste, né, aqui era um microambiente, tem por objetivo identificar as oportunidades e as ameaças. Trata-se de elementos não controláveis, isto é, que não podem ser controlados pela organização. Eu não posso fazer surgir uma oportunidade ou fazer surgir uma ameaça. Como assim, Renan? Não estou entendendo. Olha só, são elementos externos, as oportunidades, que podem afetar positivamente a organização. E aí a organização, deve buscar identificar e prever esses elementos no intuito de aproveitá-los. São exemplos: economia em crescimento. Eu pergunto, a empresa, ela pode fazer a economia crescer? A economia está numa recessão, né? A empresa sozinha, ela pode reverter essa situação e transformar a economia do país em crescimento? Não. Mas, se a economia estiver em crescimento, ela pode aproveitar essa situação,
ela pode aproveitar essa oportunidade para se expandir, para desenvolver novos produtos, aumentar a sua participação no mercado. Ela pode aproveitar essa oportunidade. Tá? Aumento da renda per capita. O que significa isso? Significa que as pessoas estão com maior poder aquisitivo. É uma oportunidade, né? Lançar novos produtos, tentar aumentar as vendas, é uma oportunidade. Desenvolvimento econômico e social. Mesma ideia de economia em crescimento, tá? Redução dos impostos. Sim, pode aumentar o lucro aí das empresas, né? Reduzir custos, aumentar a participação no mercado também, são oportunidades. E agora as ameaças. São fatores externos que podem afetar negativamente a empresa. Cabe à empresa identificar as possíveis ameaças para lidar com elas diminuindo ou mesmo evitando o seu impacto. São exemplos. Aumento da inflação e do desemprego. A empresa consegue controlar isso? Não, ela apenas assiste que está acontecendo o aumento da inflação e do desemprego. E aí, obviamente, ela assistiu que isso está acontecendo, agora ela tem que tomar uma decisão para ou lidar diminuindo ou limitar o seu impacto. O que ela pode fazer se está acontecendo o aumento da inflação e do desemprego? Significa que as pessoas vão segurar o consumo. Né? Se chegou ao ponto da inflação está subindo muito, o governo como um todo vai reduzir o consumo para segurar a inflação. Então a empresa sabe que as pessoas vão consumir menos. Agora a empresa ela pode adotar daqui a pouco uma estratégia de sobrevivência, de manutenção, para lidar com essa ameaça. Ela pode reduzir custos, pode se preparar com antecedência. Restrição no crédito, outra ideia de pouco consumo. Está se segurando, as pessoas não estão gastando. Juros elevados e câmbio estável, aumento dos impostos, né? São ameaças que a empresa ela não tem controle, elas apenas acontecem, mas a empresa pode adotar estratégias para tentar ou diminuir o impacto ou conseguir neutralizar o impacto, não sentir isso na empresa. Mas para isso ela tem que fazer essa análise, senão ela não vai ver as coisas acontecerem, apenas elas vão acontecer e a empresa não vai estar preparada. Bom, quando a gente coloca isso na matriz do que a gente tem é isso daqui, tá? A gente tem as forças e as fraquezas no que a gente chama de fatores internos. Forças, obviamente, fator positivo. Fraquezas é um fator negativo. Esse é o ambiente interno. E a gente tem o ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças, tá? Oportunidades, fatores positivos. A gente vai aproveitar as oportunidades. Ameaças são fatores negativos. A gente vai tentar lidar com essas ameaças. Essa é a matriz SWOT. Tá? E como é que funciona na prática? Vamos voltar ao nosso exemplo lá da empresa, que atua no ramo de smartphones. Para compreender melhor a sua posição no mercado e formular estratégias eficazes, a empresa XYZ decidiu realizar uma análise mais aprofundada, utilizando a matriz SWOT. E o que ela fez? Aí ela colocou em cada quadrante ali as forças que ela tem, as fraquezas, as oportunidades, a ameaça. Tá? Ela colocou isso tudo lá na matriz. Como é que ficou? Pontos positivos, que são internos. As forças. A gente tem uma equipe altamente qualificada e a nossa marca é reconhecida. São forças. Fatores negativos. Custo de produção altos e fraca presença em mercados emergentes. Tá? A gente consegue trabalhar com esses pontos. A gente consegue deixar a nossa equipe altamente qualificada, como ela está. A gente pode fazer a nossa marca ser reconhecida pelo mercado, adotando estratégias de mídia. Né? A gente consegue fazer com que o público ele conheça essa marca. Né? É um ponto forte da empresa. Custos de produção altos e fraca presença em mercados emergentes, a gente consegue também. A gente consegue diminuir nossos custos de produção. A gente consegue aumentar a nossa presença em mercados novos, que são os emergentes. A gente consegue. E agora os externos. A crescente demanda por smartphone com recursos de segurança avançados, né? Com recursos de segurança avançado. A gente identificou isso como uma oportunidade. Lembra? A gente identificou. Cabe à empresa adotar a estratégia para aproveitar essa oportunidade. E ainda, como um ponto negativo, só que externo, uma ameaça, a gente tem a concorrência acirrada no mercado. A gente não consegue controlar a concorrência do mercado, mas ela está lá e ela é uma ameaça para a empresa. E aí o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma diversificação de seus produtos, inclusive aproveitando essa oportunidade. Agora ela vai investir, né, em smartphones com recursos de segurança avançada. Pode ser uma diversificação se ela ainda não trabalha com esse tipo, ou pode ser uma diferenciação de um smartphone que ela já tem.
Aí essa diferenciação vai tornar o produto dela único e vai ser uma vantagem competitiva que vai estar lidando com essa concorrência acirrada no mercado. Essa daqui. Né? Porque se todos os produtos são iguais, a concorrência vai ser ainda maior. E aí essa ameaça vai poder prejudicar o objetivo de longo prazo da empresa. Tá? E ainda existe essa ideia de cruzamento da SWOT. Os cruzamentos da matriz SWOT, eles ocorrem quando os elementos internos, que são as forças e as fraquezas, se combinam com os elementos externos, as oportunidades e as ameaças. Esses cruzamentos são essenciais para a adoção de estratégias adequadas que permitam à empresa aproveitar suas vantagens competitivas e enfrentar os desafios do ambiente externo. Tá? Através do cruzamento, que é quando a gente faz o cruzamento dos elementos internos, que são as forças e as fraquezas, com os elementos externos, que são as oportunidades e ameaças, a gente pode adotar as seguintes estratégias de desenvolvimento, de manutenção, de crescimento ou de sobrevivência, que são tipos de estratégia, de acordo com esse cruzamento. Renan, não estou entendendo. Olha só, olha o exemplo aqui, tá? Vamos supor, né, que a gente combinou as nossas forças, que é o que a gente tem agora, e o mercado está trazendo oportunidade. Forças a gente já tem, é interno. E agora o mercado está trazendo as oportunidades. Não está acontecendo o cruzamento das forças que eu tenho com as oportunidades? O que a gente faz quando isso está acontecendo? A gente adota um posicionamento de desenvolvimento. Né? A gente vai aproveitar essas oportunidades. No caso lá da nossa empresa de smartphones, ela não identificou a crescente demanda por smartphones de segurança avançada? Foi uma oportunidade. Qual que vai ser o posicionamento dela? Vai ser de desenvolvimento. Né? Ela vai fazer inovação. Tá? Perfeito. Ela vai fazer a diferenciação no seu produto para atender essa demanda específica. E a orientação, tá? A orientação nesse sentido é de agressividade, que é para aproveitar essa oportunidade. Está tudo favorável. A empresa ela tem as suas forças e o ambiente externo está favorável também. A gente tem oportunidades. Então aproveita isso. Mas a gente pode ter também uma situação onde a gente vai cruzar as nossas forças com o ambiente de ameaças. Né? A gente está bem qualificado, a nossa equipe está bem qualificada, mas o ambiente externo agora é de ameaças. Está acontecendo uma recessão econômica, os juros estão altos, as pessoas estão segurando o consumo. Apesar de eu estar com todo o interno aqui muito bem, o externo ele está se apresentando como ameaçador à minha empresa. Aí qual estratégia que eu adoto? Posicionamento é de manutenção. E a orientação aqui é de recuperação. Deixa essa fase passar. Né? A gente vai se manter do jeito que a gente está. E aí, depois que passar, a gente pode voltar daqui a pouco com uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento. E, olha só, outro cruzamento possível. Nós estamos com fraquezas. A nossa equipe não está tão bem qualificada assim. Mas o ambiente externo, ele está favorável. Apareceu, né, oportunidades. A economia está crescendo, os juros estão mais baixos, as pessoas estão consumindo mais. As pessoas agora têm aquela demanda específica por smartphones com recursos de segurança avançados. Apesar da minha empresa ela estar fraca, né, ela apresentar pontos fracos, melhor dizendo, a gente vai aproveitar essas oportunidades também, a gente não vai deixar de aproveitar. E aqui a gente adota o posicionamento de crescimento. Tá? Já vai aproveitar essas oportunidades e vai crescer. E a orientação, nesse caso, é de diversificação. Tá? E ainda tem o pior cenário possível, que é o de fraquezas e ameaças. O nosso interno não está tão bom assim, não. A gente está com muitos pontos fracos. E o externo também não está legal. São muitas ameaças convergindo aqui para a empresa. Instabilidade econômica, baixo consumo, juros altos, concorrentes que estão dominando o mercado, né? É um cenário ruim. Aí, nesse caso, não tem jeito, a gente adota uma estratégia de sobrevivência, que é para passar por esse momento, né? Orientação de defensividade. A gente passa por esse momento, lida com essas situações, a gente reduz custos, a gente faz desinvestimento, mas a gente sobrevive. Né? E aí depois a gente pode, daqui a pouco, investir nos nossos pontos fortes e tentar aproveitar oportunidades que venham a aparecer. Tá? Esses são os cruzamentos da matriz SWOT
E essas definições, posicionamento, orientação, é a literatura que traz, tá? Meu trabalho aqui foi tentar exemplificar para vocês para ficar mais fácil, mas é exatamente isso que aparece. O tipo de posicionamento, que são as estratégias, e a orientação que aparece também, tá? Para cada uma delas. Vamos lá para as questões de prova, tá? Na análise SWOT, forças representam os aspectos que favorecem o desenvolvimento dos negócios no ambiente externo? Não, né? Forças, a gente está falando de ambiente interno. Ameaças representam os aspectos que prejudicam o desenvolvimento dos negócios no ambiente externo da organização? De fato, sim, tá? Ameaças, elas são do ambiente externo. Então, essa segunda, ela está correta. Oportunidades representam fatores que favorecem o desenvolvimento dos negócios no ambiente interno? Não, é externo. Fraquezas, falou em ambiente externo, está errado. É ambiente interno. Ameaças representam aspectos que prejudicam o desenvolvimento do negócio no ambiente interno? Não, é externo. Resposta aí, letra B. A construção de uma matriz SWOT como estratégica em um processo de diagnóstico e planejamento organizacional demandará a identificação e a tabulação. O que a gente vai identificar e tabular numa matriz SWOT? A gente viu. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos ver como é que a questão definiu isso. Das diferentes dimensões a serem enfrentadas no processo de execução do planejamento. Tática, técnica e operacional? Não. Dos desafios de curto, médio e longo prazo? E das especificação das ações necessárias para atingimento dos objetivos estabelecidos? Também não. Das metas claras e mensuráveis, acompanhadas de indicadores de desempenho, aptos a aferi-las de acordo com métricas quantitativas? Também não. Das ameaças e oportunidades presentes no cenário externo, em que se insere a organização, e das forças e fraquezas existentes internamente nessa mesma organização. Perfeito, né? Definiu muito bem aí a FCC. Da missão, visão e valores da organização, que devem estar conectados por guias operacionais? Não, tá? A gente identifica e tabula, identifica forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e a gente faz a tabulação, tal como a gente viu no nosso exemplo. O uso da análise SWOT permite ao gestor realizar um diagnóstico da situação organizacional, o que permite que ele identifique elementos ou condições que servirão de base para o desenvolvimento da estratégia de sua organização. No entanto, independentemente da qualidade da análise realizada, alguns aspectos não poderão ser controlados pelo gestor. Como, por exemplo, o que não pode ser controlado quando a gente fala de uma análise SWOT? Os fatores externos, que são oportunidades e ameaças. Esse o gestor não consegue controlar. Então, as forças e as oportunidades? Não. Forças eu controlo, oportunidades não. As forças e as ameaças? Forças eu controlo. Ameaças eu não controlo. Eu estou marcando o contrário aqui, na verdade. O que ele quer é o que a gente não controla. Então, forças a gente não controla. Oportunidades e ameaças? Exatamente. Essas duas a gente não controla. Oportunidades e fraquezas. Fraquezas a gente controla. E ameaças e fraquezas novamente a gente controla. Na análise SWOT, as forças e fraquezas referem-se ao ambiente externo. Forças e fraquezas referem-se ao ambiente externo da organização, sobre a qual elas não possuem controle? Não, né? Nesse caso aí, elas se referem ao ambiente interno. E existe o controle. É possível controlar. Então, está errado. Diversas empresas, inclusive as de petróleo, utilizam no seu planejamento estratégico ferramentas e técnicas para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Uma dessas ferramentas é a muito tranquilo, né? Falou em forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente está falando da matriz SWOT. essa é grande, hein? O corpo diretor estava preparando uma análise ambiental que desse suporte ao planejamento estratégico da empresa. Para tanto, decidiu utilizar a análise SWOT e partiu para o levantamento dos componentes do ambiente de negócio. Os consultores contratados para auxiliar nessa análise apontaram que uma nova regra tributária estava sendo discutida pelo governo e isso traria a diminuição de impostos para as matérias-primas
usadas pela empresa na fabricação de seus produtos. Além disso, consideraram que há uma certa estabilidade e a economia do país não deve sofrer sobressaltos nos próximos meses. A gente tem uma estabilidade. Perfeito. Os dois componentes apontados serão classificados na matriz SWOT como: quais são os dois componentes? A diminuição de impostos e a estabilidade da economia, que não vai sofrer sobressaltos. Na matriz SWOT, a gente considera isso como o quê? Percebam que são dois pontos que a empresa não tem controle. Ela não pode, fazer uma diminuição dos impostos. Não pode, fazer com que a economia se mantenha estável. Não, mas são coisas que estão acontecendo no cenário externo. E são coisas boas para a empresa. Por quê? A nova regra tributária vai diminuir o imposto sobre a matéria usada pela empresa. Vai reduzir custos. Enquanto que a economia estar estável é uma coisa boa também, né? Não vai ter sobressaltos. Se tivesse sobressaltos, seria uma coisa ruim. Não vai ter. Então, são duas aí coisas boas. E são externas. Então, só pode ser, né? Lembrem, oportunidades são fatores positivos externos, dos quais a empresa não tem controle. A matriz, eu estava escrevendo, né? E não coloquei na tela para vocês. Está aí, ó. Fatores positivos externos que a empresa não tem controle. A matriz de SWOT, definição diferente, né? É uma ferramenta eficaz para o planejamento de vendas no setor bancário. Em relação aos fatores externos, essa matriz analisa forças e fraquezas em relação aos fatores externos, ela está nos perguntando. Oportunidades e ameaças de mercado. Está aí. Campanhas de comunicação e marketing utilizadas? Não. Promoção e os produtos para os clientes? Não. Distribuição em canais de acesso? Não, né? Era de fato aquilo ali. O termo SWOT resulta da junção das iniciais das palavras inglesas strengths, força, weakness, fraqueza, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Para uma empresa que opera em estacionamento, olha só, para uma empresa que opera em estacionamento particular no centro da cidade, o aumento da fiscalização do poder público contra o estacionamento irregular será considerado como fator interno, ameaça, força, fraqueza ou oportunidade. Então, a empresa ela tem um estacionamento particular no centro da cidade. O que ela quer? Ela quer que as pessoas estacionem no seu estacionamento. Meio óbvio. E o que está acontecendo no ambiente externo? O aumento da fiscalização pelo poder público contra o estacionamento irregular. Dá-se a entender que a empresa tem o estacionamento dela, mas que algumas pessoas estão estacionando em lugar irregular, que não é o estacionamento da empresa. Se o poder público vai fazer uma fiscalização contra esses estacionamentos irregulares que estão acontecendo, essas pessoas vão ter que estacionar em algum lugar. Aonde vai ser? Um destino possível pode ser o da nossa empresa. Isso não é uma coisa boa? É. E não é externo? Também. Porque quem fez isso foi o poder público. A empresa não pode fazer esse controle, tá? Então, isso para a empresa é uma oportunidade, né? Aí ela pode adotar estratégias para tentar aproveitar essa oportunidade. Pode dar um desconto, por exemplo, nos preços que ela cobra lá por hora, por minuto, que seja, para tentar aproveitar essa demanda nova que ela vai ter. Porque se o poder público está fiscalizando contra o estacionamento irregular, essas pessoas vão ter que estacionar em algum lugar e aí vai ter uma nova demanda de mercado, tá? Bom, essa aí era a nossa última questão de matriz SWOT.